Queridos, nós vamos falar agora de barreiras. E para compreender pessoas com deficiência, há necessidade de compreender barreiras, uma vez que pessoas com deficiência não são só aquelas que têm deficiência física, intelectual, mental ou sensorial, uma vez que essa é a qualidade, essa é a característica, esse é o tipo de deficiência apresentado. A ideia de pessoa com deficiência está ligada à ideia de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, como já é estudado, que, uma vez observadas as barreiras que essas pessoas enfrentam, que obstruem a sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com outras pessoas, geram esse conceito de deficiência. Então aqui está o convite, né, no final deste capítulo 3, no final deste tema que vai ser estudado. Observem barreiras como um todo, observem participação plena e efetiva, igualdade de condições como parte, né, desses conceitos que vão formar este grupo considerado como pessoas com deficiência. Passamos a ver então barreiras, vejam na imagem comigo. Barreiras são, de acordo com a Classificação Internacional de Funcionalidades, vamos fazer essa leitura, fatores ambientais, fatores ligados ao meio, que, por meio de sua ausência ou presença, ou seja, pode haver uma atitude aí omissiva, comissiva, né? Pode haver a presença dessa barreira ou a ausência dela, limitam a funcionalidade e provocam a incapacidade. Tiram da pessoa uma capacidade de funcionamento e trazem para essa pessoa uma incapacidade. Lembrando que incapacidade é o termo guarda-chuva, que é o termo maior, e dentro da incapacidade há a deficiência. Esses incluem aspectos como um ambiente físico inacessível, falta uma rampa, falta nesse caso um elevador, falta de tecnologia e assistência apropriada, falta um telefone adaptado, falta um método de tecnologia e comunicação adaptado. Nesse caso também nós temos uma outra condição que é atitudes negativas das pessoas em relação à incapacidade, comportamentos, barreiras atitudinais, pessoas que não estão preparadas para conviver em sociedade e que reiteradamente excluem os outros pelas suas condições de deficiência. Vivendo numa sociedade como a sociedade brasileira, se vocês observarem o mundo ao entorno de vocês, racismo, machismo, homofobia, misoginia e vários outros comportamentos sociais que afastam as pessoas, que estratificam a sociedade, que geram espaços onde as pessoas não podem fluir com mais facilidade, estão ao nosso entorno. Existe um mundo inteiro à nossa volta de pessoas que fazem questão de excluir pessoas. Isso é uma coisa que muito me preocupa como ser humano, isso é uma coisa que muito me preocupa como indivíduo. Nesse sentido, existe um grupo gigantesco de pessoas que de forma comissiva ou até mesmo de forma omissiva excluem as pessoas. As pessoas que escolhem excluir os outros são pessoas que me espantam, mas são as pessoas que ignoram que tem que fazer alguma coisa para evitar a exclusão dos outros que mais me preocupam, porque essas mergulham na sua própria ignorância e não notam como elas prejudicam as pessoas ao seu entorno. Nesse sentido, vem o primeiro comentário. As barreiras atitudinais, as barreiras do comportamento humano, as barreiras das atitudes das pessoas, não só quando elas querem excluir, mas principalmente como a maioria que não se lembram de incluir, são as que me preocupam. E isso gera um impedimento de participação das pessoas. E vem a minha pergunta para você, advogado, que tem um escritório que vai atender alguém aí num benefício assistencial essa semana, na próxima, ou que vai começar a trabalhar com isso porque está fazendo esse curso. Você já parou para perguntar para uma pessoa como ela se sente excluída? Você já parou para perguntar para uma pessoa se ela entra nos mesmos lugares que você, se ela vai aos mesmos lugares que você, se ela faz as mesmas coisas que você? A priori resposta vai ser não, porque essa pessoa não tem condições financeiras, mas ainda assim, nos espaços que ela não precisa de dinheiro e de recursos para entrar, participa da mesma forma? Como é viver com impedimentos? Como é viver com barreiras? Como é viver com barreiras criadas por seres humanos que não criam essas barreiras só de forma positiva, ou seja, de forma comissiva, de forma a criar a barreira, a desejar a barreira, mas inclusive de não fazer nada para retirar essa barreira? Isso não deveria constar nas nossas petições iniciais? Essa experiência do fator pessoal, do fator ambiental, não deveria estar lá? E aí, nesse sentido, nós vamos ver, né, aqueles qualificadores que se aplicam no futuro, né, de barreiras que podem ser colocadas, pontuadas ali, né, como um ponto, como vocês vão estudar isso no próximo tema, no próximo capítulo. Pensem um pouco sobre isso, vamos continuar falando sobre barreiras. As barreiras que podem ser tidas, como por exemplo,
bem como serviços, sistemas e políticas inexistentes. Então eu não tenho um serviço de locomoção, eu não tenho um sistema de saúde, eu não tenho uma política apropriada de defesa dessas pessoas. Ou que dificultam o envolvimento de todas as pessoas com uma condição de saúde em todas as áreas da vida. O que está claro para nós, cada vez mais, numa análise biopsicossocial, numa análise social, no modelo social e não no modelo médico, é que a deficiência, a incapacidade não é uma condição da pessoa, não é um conceito da pessoa, não é uma relação com a pessoa, mas é com o meio. Se uma pessoa tem deficiência e sim ou não ela participa da sociedade, nós somos amplamente responsáveis pela não participação dessa pessoa. Assim como se uma pessoa tem deficiência e está em condição de miserabilidade, é minha responsabilidade atrás dessa câmera, é sua responsabilidade na frente dessa tela, é nossa responsabilidade nos nossos escritórios de advocacia romper a miséria, romper essas condições e permitir para essas pessoas que elas tenham uma garantia dos mínimos sociais que lhes são garantidos. E nesse sentido fazer o exercício da advocacia, que gera ganho para nós, que gera ganho para elas e todas as pessoas se desenvolvem. Nesse sentido, trago para vocês o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é uma grande inovação jurídica, como nós já discutimos na nossa legislação em 2015, e traz para nós, no seu artigo 3º, inciso 4º, o conceito de barreiras. Várias alíneas serão estudadas por nós daqui a pouco, mas vejam o conceito. Barreira é qualquer entrave, é um obstáculo, uma atitude ou um comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa. Vamos lá. Entrave, obstáculo, atitude ou comportamento. Entrave ou obstáculo no sentido muito do meio, muito do espaço. Atitude ou comportamento muito no sentido da relação da pessoa com o meio e com outras pessoas. Porque, né? Não é só a rampa. É a pessoa que desrespeita a pessoa com deficiência. É um mundo que está em torno dessas pessoas. Não só pelo espaço físico, mas pelo ambiente social. Que lhe limite ou impeça a participação social. Que limite ou impeça a participação social dessa pessoa. Bem como o gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos a, vejam, essa pessoa está impedida, ela não está permitida, ela não consegue gozar, fruir, participar da sociedade e não ter os seus direitos a acessibilidade, porque isso é um direito, liberdade de movimento e de expressão, ir, vir, falar, se manifestar, comunicação, inclusive com os apoios tecnológicos necessários para tal, acesso à informação, saber que ela tem direitos. Quantas pessoas vão descobrir que têm direitos como pessoas com deficiência através de vocês e através de mim, porque elas não são devidamente informadas, porque os sistemas de informação não chegam até elas, porque a comunicação não chega até elas. A compreensão, saberem o que está ao entorno delas e saber que tipos de direitos elas têm. A circulação com segurança, não é qualquer circulação. Não é, por exemplo, um ius eundi, um direito de ir e vir. É circular com segurança como pessoa com deficiência. Entre outros, que são classificados pela legislação em barreiras urbanísticas. Continuem comigo na imagem. São as existentes nas vias e nos espaços públicos e privados, abertos ao público ou de uso privado. Barreiras arquitetônicas, como as existentes nos edifícios públicos e privados. Barreiras nos transportes, que existem nos sistemas e meios de transportes. Barreiras nas comunicações e na informação. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão e o recebimento de mensagens e informações por intermédio dos sistemas de comunicação ou tecnologia e de tecnologia da informação. Barreiras atitudinais, que são as que muito me preocupam numa sociedade, como atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Tem que ser muito importante para nós essa relação de uma pessoa que está impedida, que não está participando, que não está vivendo, que não está gozando de direito na sociedade, em igualdade de condições, porque outras pessoas assim não deixam, porque outras pessoas assim não querem, porque outras pessoas assim não desejam, seja por atitude, volto a dizer, comissiva ou omissiva. E barreiras tecnológicas, que são as que dificultam ou impedem o acesso da pessoa com deficiência às tecnologias, gerando aqui para nós uma compreensão de diversos grupos de barreiras que devem ser observados e permitindo para nós que possamos entender o conceito de obstrução que vem logo adiante para nós. Vejam essa imagem final que
traz para nós as pessoas com deficiência no centro, as diversas linhas ao entorno que demonstram essa ideia das barreiras que elas enfrentam, todas colocadas, todas demonstradas, e a sociedade do lado de fora, que permite, né, nesse sentido que, né, traz para essas pessoas uma participação plena e efetiva, que permite, né, uma integração total quando estão fora dessas barreiras e fora desses círculos. Agora, como que essa pessoa participa se ela está presa dentro de tantas barreiras e tantos círculos? É isso que nós devemos demonstrar em nossos laudos, é isso que nós devemos demonstrar em nossos processos, em nossas petições iniciais, em nossos quesitos, para garantir a concessão dos benefícios assistenciais para essas pessoas, porque são pessoas com deficiência, porque enfrentam barreiras. E na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre obstrução plena e efetiva e igualdade de participação, como nós vamos ver já já. Obrigado.